Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula estudar um dos pioneiros da sociologia clássica, o francês Émile Durkheim. Temos aí uma foto do Durkheim. Bem, o Durkheim, pessoal, ele ajuda a estabelecer e legitimar a sociologia, uma respeitada disciplina acadêmica, através de suas teorias e pesquisas, principalmente a partir da Universidade de Bordeaux. O Durkheim ele vai colocar a sociologia dentro do meio acadêmico, e isso vai se expandir para toda a Europa. É um pioneiro nesse sentido. Ele procura separar a sociologia da filosofia e vai se inspirar em métodos das ciências naturais, métodos científicos das ciências naturais e no positivismo. Lembrando que o positivismo ele vai defender a ideia de que a ciência consegue estudar de forma verdadeira e absoluta as sociedades. O Durkheim ele vai fazer críticas muito pesadas à filosofia. Tá, entre aspas, né? Como a gente fala na gíria, querendo vender o peixe dele, vender a sociologia como disciplina respeitada, como uma ciência respeitada, ele vai criticar a filosofia como sendo generalista, como sendo bem subjetiva, enfim, para poder aí colocar a sociologia no patamar que ele deseja. Na sua obra As Regras do Método Científico, de 1895, o Durkheim, isso é bem importante, pessoal, define a sociologia como ciência que estuda os fatos sociais. Então, durante toda a sua vida acadêmica, o Durkheim vai se pautar por esse pensamento, de que a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. E o que são os fatos sociais? O que é um fato social? O fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Vamos ver alguns exemplos e as características dos fatos sociais. Então, Durkheim ele divide fatos sociais em materiais, geralmente ligados a instituições de poder, aí nesse caso como a moeda, a arquitetura, coisas mais físicas, e não materiais, como casamento, crenças e características morais. Um fato social é composto de 3 características. Coercitividade, ou seja, existe uma imposição em relação ao fato social, uma imposição da sociedade. Exterioridade, o fato social existe independentemente do indivíduo, provavelmente já existia antes da gente nascer e vai continuar existindo após a nossa morte. E generalidade, os fatos são coletivos. Vamos ver aí alguns exemplos, próprio casamento. Existe uma coercitividade em relação à questão do casamento, uma imposição. Geralmente, quando a gente chega a determinada idade, as pessoas esperam que a gente case. Aí quem não se casa, por exemplo, sofre questionamentos. Exterioridade. O costume do casamento existe antes da gente nascer, existe independentemente da gente. E é geral, é coletivo. Então, dentro de cada sociedade, nós temos aí discussões gerais sobre o casamento. Mesma coisa a questão da moeda, do dinheiro. Há uma coercitividade, a gente tem que usar o dinheiro, muito difícil viver sem o dinheiro, sem usá-lo. Exterioridade, o dinheiro existe, a questão da moeda antes da gente e vai continuar existindo de certa forma depois. Isso não impede mudanças, é lógico, mas a tendência é essa. E é geral, aplicado aí na coletividade, em toda a sociedade. Então é importante, pessoal, que para o Durkheim, a sociologia é a ciência que estuda esses fatos sociais, que são formas da gente agir, formas da gente pensar, sentir, e muitas vezes os fatos são materiais, outras não. Temos aqui uma imagem de pessoas, uma engrenagem, pessoas juntas, porque um dos principais pensamentos do Durkheim, preocupações dele, é explicar a coesão social. O que mantém uma sociedade unida, o que mantém uma sociedade estável. Essa é uma das grandes preocupações dos estudos do Durkheim. Então o Durkheim, pessoal, ele tem grande interesse nesse conceito de coesão social. Como comentamos, o que mantém uma sociedade unida e estável. Cada sociedade, para o Durkheim, possui uma consciência coletiva, ou seja, o conjunto de todas as crenças e sentimentos comuns, a média de seus membros, o que contribui para a sua coesão. Então, para o Durkheim, as pessoas de uma mesma sociedade, de certa forma, têm uma consciência coletiva, pensam de forma, muitas vezes, semelhante. E aí que é muito importante para o Durkheim, a sociedade ela é mais que a soma dos indivíduos. Então, a sociedade ela seria algo a mais, essa consciência coletiva ela é algo a mais
do que um pensamento puramente individual. E o Durkheim, então, ele vai defender a perspectiva sociológica do funcionalismo. Nós vamos ter uma aula explicando as principais perspectivas sociológicas. Aqui a gente vai falar, então, rapidamente o que seria o funcionalismo. A sociedade é uma espécie de organismo com diferentes partes trabalhando juntas para mantê-la estável e com boas condições. Cada parte da sociedade tem uma função e é uma estrutura social, cada uma com sua função social. A família, a religião, o governo, a escola, são exemplos de estruturas sociais. Então o funcionalismo é isso, é ver a sociedade como um tipo de organismo, e cada parte da sociedade tem uma função social. E essas partes, essas estruturas, têm como objetivo manter a sociedade estável, manter a coesão social. Então, o objetivo da família é manter a coesão social, manter a ordem, a estabilidade, mesma coisa com a religião, com a educação, com o governo. Isso é muito importante, é a essência da perspectiva funcionalista e do pensamento do Durkheim. Mas nós temos aí a oposição à coesão social, que é o estado de anomia. O que seria, de acordo com Durkheim, um estado de anomia? É um estado de crise social provocada por intensas mudanças, como as mudanças da modernidade. Não vamos esquecer que a sociologia como ciência surge a partir de questionamentos da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, de mudanças muito rápidas que a sociedade passava e continua passando, ok? Esse estado de anomia coloca em risco a estabilidade da sociedade e provoca um vazio no cotidiano de muitos indivíduos, que não se sentem mais pertencentes a algo maior. O suicídio, visto por Durkheim sob uma ótica cultural, está também ligado a esse processo, como retratado na famosa obra Durkheim, Suicídio, que é um estudo revolucionário da sociologia. O Durkheim, a partir de estatística, de análise de estatística, de documentos, ele vai mostrar que o suicídio não é somente algo relacionado ao aspecto individual. Tem tudo a ver com a questão da coesão social, da sociedade a qual estamos inseridos. Determinados grupos da sociedade vão cometer um número maior de suicídios. Então ele vai começar a mapear a questão do suicídio para mostrar como esse fato social, o suicídio, tem a ver com outras questões da sociedade, questões mais amplas, não somente questões individuais. Então é um grande estudo do Durkheim, bem revolucionário nesse sentido, porque ele está usando métodos bem científicos nessa obra. Bem, vamos analisar um outro conceito do Durkheim, que é o conceito de solidariedade. Ele vai dizer que existem dois tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a orgânica. Vamos lá. O conceito de solidariedade para Durkheim é basicamente o fator que garante a coesão social em determinado grupo. Ele vai mostrar isso na obra da divisão do trabalho social. O principal fator gerador da solidariedade é o trabalho, que no mundo moderno passa por intensas mudanças, com sua crescente divisão e o advento do capitalismo. Então aí ele vai dizer o seguinte: a solidariedade mecânica é o tipo de solidariedade das sociedades primitivas, simples, antes do capitalismo e da intensificação da divisão do trabalho. As funções sociais dos indivíduos são semelhantes, as pessoas geralmente fazem a mesma função, há uma divisão por gênero, etc. Mas há poucas funções sociais e muitas pessoas fazem a mesma função social. E há uma coerção na punição imediata, se você foge daquela estrutura. Os indivíduos são unidos pela tradição, pela moral e pelos costumes. Então, geralmente, pequenas comunidades e sociedades chamadas como sociedades primitivas, elas teriam para o Durkheim a sua coesão social a partir dessa solidariedade. E temos a solidariedade orgânica, que é o tipo de solidariedade das sociedades complexas, capitalistas, industrializadas, com intensa divisão do trabalho. Nesse tipo de sociedade, cada um tem uma função social bem específica, que necessita de interdependência e cooperação. Você geralmente não conhece o indivíduo que você depende. Ao contrário, nas sociedades antigas,
sociedades tidas como primitivas, que as pessoas geralmente se conheciam. Por isso Durkheim vai falar da interdependência. Geralmente a gente depende de que a gente não conhece para vários serviços. Então, interdependência em cooperação, e a punição é baseada em mecanismos formais e imediatos. Já existem códigos de lei, né? Não é uma punição imediata e coercitiva. Além disso, os indivíduos já não compartilham tantos valores, o que pode acarretar um estado de anomia. Né? Então, como comentamos, Durkheim ele vai associar muito a modernidade a uma preocupação de um estado de anomia. O Durkheim, pessoal, ele vai, mais para o final da vida, fazer outros textos que eu gosto bastante, principalmente com o sobrinho dele, o Marcel Mauss, que também é um outro sociólogo bem importante. O Durkheim vai estudar sistemas de classificação, como nós, os seres humanos, precisamos classificar as coisas para a gente entender. Então, todo sistema de classificação é uma construção humana, uma construção cultural. O Durkheim vai estudar as formas elementares da vida religiosa. Né? Então, é até um estudo que vai um pouco para o lado da antropologia, porque está estudando sociedades tidas como primitivas. Enfim, então o Durkheim ele tem uma importância muito grande, tanto para a sociologia quanto para a antropologia. E ele é um dos grandes pioneiros por colocar aí a sociologia como disciplina acadêmica, e seus estudos eles são analisados até os dias de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima aula.